No silêncio da madrugada, uma casa comum nos arredores de Lawrence, Kansas, guarda um segredo sombrio que mudaria o destino da humanidade para sempre. É 2 de novembro de 1983. Uma data que para o mundo não significa nada, mas para a família Winchester se tornaria uma cicatriz eterna. Mary, a mãe, John, o pai. E os pequenos Sam e Dean, uma família como qualquer outra, vivendo uma vida tranquila, sem imaginar que naquela noite o mal bateria a porta. A cena se desenrola com um ar quase inocente, até que a escuridão invade o quarto do bebê Sam. Quando Mary sobe as escadas e encontra uma figura parada sobre o berço, o mundo dela para, e no instante seguinte, tudo é tomado pelo caos. Gritos, chamas, a casa em chamas e um pai desesperado correndo com seus 2 filhos nos braços. A tragédia não é apenas uma perda, é o nascimento de uma guerra. A partir daquele momento, os Winchester não são mais uma família comum. Eles se tornam soldados numa guerra invisível entre o bem e o mal. O pequeno Dean, com apenas 4 anos, segura o irmão recém-nascido enquanto observa a casa onde cresceu ser consumida pelo fogo. A infância acaba ali. A inocência é queimada junto com os móveis e os brinquedos. E o pai, John, passa a viver com apenas uma missão: descobrir o que matou sua esposa e impedir que outras famílias conheçam a mesma dor. Anos depois, já adultos, os irmãos Dean e Sam vivem caminhos opostos. Dean, fiel ao pai, continua caçando o sobrenatural. Sam, tentando escapar do passado, busca uma vida normal na universidade. Mas o passado não é algo que pode ser enterrado tão facilmente. Quando Dean aparece pedindo ajuda para encontrar o pai desaparecido, o elo entre os irmãos é reativado, não por escolha, mas por necessidade. E é assim que começa a jornada. Não como uma missão heróica, mas como um chamado inevitável. O mal os arrancou da infância. Agora, eles vão caçar o mal de volta. Jericho, Califórnia. Uma cidade pequena, quase esquecida no mapa, mas assombrada por uma presença que ninguém ousa nomear em voz alta. Sam e Dean chegam ali disfarçados, como fizeram tantas vezes ao longo da vida. Usando identidades falsas, se apresentam como investigadores, mas os olhos deles enxergam além do que a polícia sequer sonha. Eles não procuram criminosos, eles caçam monstros. A primeira pista surge com a história de Troy Squire, um jovem que desapareceu após dar carona a uma mulher misteriosa na beira da estrada. Seu carro foi encontrado abandonado, as portas abertas, sem sinal de luta, sem pistas. Apenas o silêncio e o medo dos moradores. A mulher era pálida, vestia branco e sumiu no ar. Quando os irmãos visitam a casa da vítima, Dean provoca a atenção com seu sarcasmo ácido, mas Sam já percebe que há algo mais profundo naquela história. Eles entrevistam a namorada de Troy, que revela que ele jamais trairia, que algo estava errado. E tudo isso encaixa nas peças de um quebra-cabeça antigo, a lenda da Mulher de Branco. Uma entidade que caça homens infiéis e os conduz à morte, como punição por seus pecados. A história local fala de Constance Welch, uma mulher que afogou seus 2 filhos e depois se jogou no rio. Desde então, ela assombra aquela estrada, aparecendo para motoristas solitários que demonstram intenção de traição. Mas para os Winchester, essas lendas não são histórias. São guias para entender o inimigo. Ao rastrear a casa onde ela viveu, os irmãos encontram marcas do tempo, paredes cobertas de mofo e fotografias antigas que guardam a essência da tragédia. É um lugar pesado, onde o ar parece mais denso, como se a própria casa respirasse dor.
Dean, mais direto, quer resolver logo o caso. Sam, mais analítico, entende que há uma conexão emocional entre o espírito e o local. E é nessa tensão entre razão e ação que os irmãos se equilibram. Mas a lenda vira realidade quando Dean é confrontado pela própria mulher de branco. Ela surge do nada, entra no Impala sem dizer de onde veio. Seus olhos são vazios, sua voz suave e gelada. Ela tenta seduzir, manipular, enganar, mas Dean resiste. Ela o arrasta para uma casa abandonada, onde tenta matá-lo, mas Sam aparece a tempo. A única maneira de destruí-la é forçá-la a confrontar a culpa. Eles a levam de volta à casa original, e ali, seus filhos mortos surgem como aparições, encarando a mãe que os matou. Ela grita, ela chora, e então é puxada para o além, desfeita pela dor que a consumia. Mas antes que haja alívio, o pesadelo recomeça. Sam volta para seu apartamento. A casa está silenciosa. Ele encontra um biscoito deixado por Jessica. Sorri, mas ao entrar no quarto, o mundo desaba. Jessica está presa no teto, olhos abertos, sangue escorrendo. E em segundos, o fogo começa. A mesma cena de sua infância se repete diante dos olhos, como um ciclo eterno de tragédia. Dean invade o local, o salva, de novo. E nesse momento, Sam percebe. A caçada nunca terminou. Ela apenas estava esperando por ele. Agora, não se trata mais de encontrar o pai. É sobre encontrar a verdade e destruir o mal que os persegue desde crianças. E, se você achou que o primeiro episódio foi intenso, é porque ainda não viu nada. No próximo vídeo, os irmãos Winchester mergulham ainda mais fundo no desconhecido, enfrentando uma criatura ancestral que se alimenta de carne humana nas florestas mais sombrias da América. Um inimigo silencioso, invisível e praticamente invencível. Prepare-se para conhecer o Wendigo, um terror que não sente medo, não sente dor e nunca para de caçar. Clique no próximo episódio e continue essa jornada pelas sombras. Porque quando se entra nesse mundo, a única saída é enfrentar o que vive nas trevas.